registrar novamente um agradecimento especial à presença de todos, à colaboração de todos. O professor José Márcio já adiantou falando do grande volume de trabalho e dedicação, empenho de tantos voluntários para viabilizarem esse Congresso GOP em sua terceira edição, né? Então, e hoje eu queria registrar um agradecimento especial, já antecipado, a todos os autores pela confiança no nosso Congresso, por terem submetido os seus trabalhos e se disposto a compartilhar o conhecimento que estão construindo, o resultado de suas pesquisas aqui conosco hoje. Então, boas-vindas a todos os autores, apresentadores de trabalho. Inicialmente, então, a gente vai começar com o trabalho Gestão de Riscos no Setor Público, uma análise bibliométrica sobre publicações entre 2009 e 2018. Os autores são Rafael Rabelo Nunes, João Júlio de Oliveira, Evaldo César Cavalcante Rodrigues. Então, vocês têm 10 minutos para fazer a apresentação. Eu vou aqui, quando faltar 3 minutinhos, eu sinalizo que faltam 3 minutos para a finalização, tá bem? João Júlio que vai fazer a projeção, né? Já pode instalar os seus slides. Tudo bem? Primeiramente, eu quero agradecer imensamente a oportunidade de poder voltar à Universidade de Brasília, ainda que virtualmente. Para quem, como eu, teve a oportunidade de estudar e conhecer a casa, sabe como o lugar é inenarrável. Bom, então vamos à apresentação. Gestão de riscos no setor público, uma análise bibliométrica sobre a produção acadêmica em artigos publicados entre 2009 e 2018. Inicialmente, o compartilhamento da tela está legal, né? Está funcionando? Tá, perfeito. Inicialmente, é interessante, por escopo do trabalho, definir o que são os riscos, e isso perpassou as etapas de construção do trabalho. Então, primeiramente, a gente fez uma revisão teórica do nosso construto. A gente apresentou as ferramentas utilizadas e a gente, então, chegou às conclusões que seriam importantes e possíveis a partir desse nosso construto. Bom, primeiro a gente define o risco, e aí esse risco traz algumas definições importantes sobre a BNT ou outras organizações internacionais. Em seguida, na construção do nosso trabalho, a gente expõe a diferenciação do prisma utilizado para riscos no público e no privado e como isso é tratado. Por fim, são expostos os objetivos do trabalho e como o planejamento estratégico contribui para a consecução disso tudo. Vamos lá, avançando. Bom, nosso problema de pesquisa então foi: qual a distribuição da produção acadêmica sobre o tema Gestão de Riscos no Setor Público, publicado entre 2009 e 2018. E aí agora então ao trabalho de fato. Conceito de riscos, né? O que é a gestão de riscos e como isso ficou importante para a consecução dos objetivos das organizações. Ou seja, fatores internos e externos inerentes ao atingimento dos objetivos que distanciam a empresa destes são considerados riscos. Essa é a definição da BNT. A gente fez uso de uma pesquisa bibliométrica, que nada mais é do que o levantamento das publicações feitas entre um determinado período de tempo, e para daí, então, com a aplicação das leis bibliométricas, chegar a algumas conclusões. Conclusões essas que proporcionam inferências estatísticas que dão base para que a gente analise tendências e carências dentro desse determinado recorte. Bom, o trabalho se justifica para o gestor público para que fique mapeado com clareza exatamente quais as tendências para aquela área de pesquisa. Considerando que a pesquisa tem um fator decisivo para a geração de conhecimento, novas pesquisas são embasadas necessariamente por pesquisas que já vieram antes, né? Até a bibliometria cita isso em Bradford, com referência ao número de citações e a qualidade delas, ou a quantidade. E aos pesquisadores, naturalmente, por se tratar de um levantamento bibliométrico, e se embasa, então, novas publicações e novas pesquisas. Bom, agora ao nosso referencial teórico. Como dito, a gente traz, então, a definição da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, que vai propor, então, risco exatamente como isso, como fatores internos ou externos que podem distanciar a organização do atingimento dos seus objetivos iniciais. A gente traz
a definição norte-americana, do COSO, a gente traz a definição do FERMA, que é a visão europeia desse mesmo construto, e a gente, na construção do trabalho, expõe. O risco ele é sempre algo negativo? Não, nem sempre o risco vai ter um caráter negativo. O risco pode motivar a organização a ter visões diferentes do mesmo evento e, então, balizar. Não necessariamente o risco tem, então, um caráter negativo. A gente propõe a diferença entre risco e incerteza. Risco são variáveis que necessariamente eu posso controlar, eu posso metrificar níveis aceitáveis de risco dentro de quais aspectos da minha organização ele vai ter ressonância, seja a minha organização pública ou privada. A incerteza, a seu turno, não permite esse mesmo nível de metrificação. Isso quem propôs foi Cienfuegos em 2013, num artigo que a gente cita e utiliza bastante na construção da nossa tese e do nosso artigo. Definições como essa ganham muita relevância para a gente poder, então, compreender o fenômeno que a gente vai tratar e mais à frente isso vai ficar muito claro quando a gente compreender as inferências estatísticas que o nosso trabalho possibilitou. Bom, avançando então, partindo de risco para gestão de riscos. A gente fala da definição, a primeira vez, né, que esse termo apareceu conforme o nosso levantamento foi na revista Harvard Business Review de 1956. Então, a gente começa a tratar esse tema academicamente falando. E aí, então, a gente fala em gestão de risco. Beleza, a gente fala de ABNT falando sobre norma. Norma, na verdade, na visão da ABNT, nesse sentido, proporciona uma visão genérica sobre o tratamento do risco. Ou seja, um procedimento que precisa ser adotado para que, então, a gente possa fazer uma gestão adequada dos nossos riscos. Para isso, então, constrói-se um normativo que são os ISOs, né? O ISO 31000, nesse caso, propõe diretrizes genéricas que podem ser aplicadas a organizações públicas ou privadas, necessariamente respeitando as particularidades de cada organização. E aí, então, a gente vai falar de planejamento estratégico e tomada de decisão. O que isso quer dizer? Como os riscos definem e fazem parte do planejamento estratégico de cada organização, como eles são aceitáveis ou não em determinado nível, em determinado aspecto da tomada de decisão, e como, consequentemente, eles influenciam na tomada de decisão. A gente, então, avança e vai afunilando um pouco mais a nossa análise e começa a falar de gestão de risco no público e no privado. Como são diferentes de acordo com a premissa de cada organização. Fala de gestão de risco e de avaliação de risco, de como isso ganha relevância quando a gente percebe que eu posso fazer algo para alterar esse risco que então eu mapeei, ou eu não posso, eu só posso avaliar as possíveis consequências. Fala de governança corporativa e fala também de accountability, do aspecto importante da prestação de contas das organizações públicas, para então garantir o atingimento do que se espera de acordo com esse escopo. Bom, agora a gente fala de gestões de risco no setor público Brasil. A gente percebe, então, já uma inferência estatística, que as publicações ainda têm um caráter embrionário, um estágio embrionário. O Acórdão 1273 de 2015 propõe que a gente comece a fazer uso de ferramentas de gestão de risco nas organizações públicas. Mas isso ainda é incipiente, a gente propõe isso no nosso artigo muito pelas dimensões e pela qualidade do que é publicado hoje no Brasil, pelas dimensões geográficas, a gente compreende que alguns fatores não possibilitam hoje uma pesquisa de maior volume nesse sentido. Bom, falando então ainda no referencial teórico sobre a minha pesquisa, sobre a pesquisa bibliométrica em si. A gente cita algumas leis que são norteadoras de uma boa análise bibliométrica. Lei de Bradford, Lei de Lotka, ZIF, o ponto de transição T de Goffman, fator de imediatismo, acoplamento, obsolescência, elitismo e teoria epidêmica. Algumas leis são usualmente mais citadas e corroboram conclusões mais amplamente veiculadas e outras nem tanto assim. Bom, agora na pesquisa de fato. Nossa pesquisa teve um objetivo descritivo, fez uso de procedimentos técnicos com base bibliográfica e teve técnicas quantitativas para a nossa análise. A gente, na definição da nossa população, fez uso de todos os periódicos que a comunidade da UNB tinha acesso. Nós ranqueamos todos eles e pesquisamos palavras-chave, palavras relacionadas ao nosso objetivo. Management risk, gestão de riscos no setor público, enfim, todo nosso direcionamento.
Essa coleta de dados aconteceu entre agosto e outubro de 2019, fez uso de estatística descritiva, para que então a gente pudesse perceber as tendências dentro do universo acadêmico para isso. E, como dito, foram também pesquisados periódicos e artigos internacionais, a maioria deles em inglês. Para fazer essa tradução, fizemos uso do Google Translator, trouxemos para o português, mantendo sempre a sintaxe disso tudo que a gente precisava. Fizemos uso do Excel para as nossas conclusões estatísticas e tratativa dos dados. E no nosso artigo a gente tem também as nuvens de palavras. Considerando que se trata de uma análise bibliométrica, a gente fez uso do Word Cloud para poder mensurar como cada termo aparece em qual quantidade de acordo com o resumo, palavra-chave ou demais aspectos dos artigos. Avançando então, né, para os resultados. Primeiro, as leis bibliométricas, quando a gente fala então de Bradford. 6 artigos aparecem em mais de um periódico. Então a gente está falando que 9,37% do nosso universo tem ali então em periódicos comuns. A gente fala de lógica, publicações pulverizadas, a quantidade de citações, zip, a ocorrência dos termos. Então a gente volta nas nuvens de palavras, do Word Cloud. Risco aparece 259 vezes. A gente está tratando um resumo dos nossos artigos. Ou seja, é uma palavra de alto valor para tratativa desses artigos. E aí, uma das mais importantes é esse ponto de transição T, de Goffman, que permite mapear e talvez até desenhar as palavras de maior e menor ocorrência dentro desse universo. Existe uma região, que é o citado ponto de transição T, no qual estão as palavras de maior relevância, de maior valor. Então, a gente percebe que risco e planejamento são as palavras que mais proporcionam indexação a esses artigos que a gente tratou. Os artigos, né, a gente fez uma distribuição no espaço de tempo. 2015 foi o ano que mais contou com publicações, foram 12 publicações, uma média de 6,4 publicações por ano. 2009 e 2010, menor número de publicações, e novamente o ápice em 2015. Autoria e filiação, mais uma conclusão das leis bibliométricas. Apenas um autor, 14 publicações contaram com apenas um autor, demais publicações desse nosso universo tratado contaram com mais autores. 15 dessas publicações foram nacionais, ou 23,43%, 26 europeias, 15 da América do Sul e 8 do continente africano. As palavras-chave: Risk Management Public Sector, gestões de risco no setor público, risco com 259 ocorrências, sem risco, público e resultado ganham relevância, e resumos, risco e gerenciamento e governança são as palavras mais citadas. Categorias: desses nossos artigos tratados, 36 tiveram caráter exploratório, 22 descritivos e 6 publicações tinham caráter explicativo. E algumas conclusões se tornam ainda mais relevantes quando a gente começa a analisar todo o contexto. Quando a gente fala, por exemplo, que a gente consegue mapear com a bibliometria tendências de pesquisa. Determinado país publica com maior volume determinado aspecto da gestão de riscos. Isso norteia, sem dúvidas, pesquisas futuras, exibe algumas carências em determinadas regiões, exibe algumas carências em determinado volume de publicações em periódicos. E, com toda certeza, é um trabalho em construção. Acho que se a gente agora realizasse o mesmo estudo bibliométrico entre 2009 e 2019, certamente a gente conseguiria perceber alguma variação na bibliometria em si sobre o tempo, porque é algo que sempre vai se construir. Mas as leis bibliométricas fazem sim, constroem sim um ferramental importante para a análise do cenário acadêmico e podem sim ajudar muito bem a construção de um trabalho bem elaborado. E é isso. Obrigado. Ok, João Júlio, excelente. Muito obrigada pelo cuidado com o tempo também, né? Aí de 10 minutos. Obrigada pela sua apresentação. Sem dúvida, as revisões bibliométricas, elas têm se tornado muito importantes para a gente mapear cenários de construção teórica
e com o desenvolvimento de novos softwares e com bases de dados muito grandes, a gente pode lançar mão desses recursos para compreender um cenário mundial de desenvolvimento teórico. Então, o trabalho de vocês vai nesse sentido, excelente, muito obrigada pela apresentação. Sem dúvida, vão surgir aí questões, mas ao final, né, para o debate. Então, eu te convido a retirar agora a sua apresentação, João Júlio, para a gente poder iniciar a próxima fala e aguardar até o momento final que a gente retoma para o debate, tá bem? Muito obrigada, Obrigado, parabéns professora. aos autores. Então, Boa agora... tarde. Boa tarde. Vou chamar o segundo trabalho, análise das características de governança e de gestão pertinentes aos tribunais de contas estaduais e do Distrito Federal atuantes no Brasil. Os autores são Carlos André de Melo Alves, Davi Assunção Salvador Nery de Castro e João Paulo Rezende Borges. Então, Carlos André vai iniciar sua projeção. Bem-vindos. São 2h29, estamos indo bem? Pode iniciar sua apresentação. Boa tarde a todos. Estão todos me ouvindo, enxergando a apresentação? Sim, Estão conseguindo? Beleza. Então, esse trabalho, o título dele é Análise das Características de Governança e de Gestão pertinente aos Tribunais de Contas estaduais, Distritos Federais atuantes no Brasil. São 3 autores, além de mim, tem o Davi Assunção, que trabalha comigo na graduação, é formado, né, em administração pela UNB, e João Paulo Rezende Borges, que é do Banco Central do Brasil. Os tribunais de contas estaduais e distritos federais, eles são órgãos de natureza especial, então eles trabalham atuando na administração direta, eles não têm personalidade jurídica definida, né? A principal função deles é o controle externo da gestão pública, isso com base na Constituição Federal. Em que pese a submissão desses relatórios que eles elaboram ao Poder Legislativo, não há um acompanhamento, um monitoramento sistemático dos tribunais de contas estaduais por algum órgão independente. Então, eles são controle externo, mas há alguma reflexão a respeito de quem controla eles, né? Então, essa linha foi dessa pesquisa na direção de explorar aspectos da governança e de gestão desses tribunais de contas estaduais. Verifica-se, portanto, uma oportunidade de pesquisa sobre esse tema, porque ele pode contribuir para o estudo das organizações públicas, né, em especial a respeito de características de governança e de gestão em tribunais de contas estaduais. Também pode contribuir para os gestores dos próprios tribunais de contas, acadêmicos e órgãos de controle, cidadãos e demais partes interessadas. Então, após essa introdução, o objetivo deste trabalho, o objetivo geral, é analisar as características de governança e de gestão pertinentes aos tribunais de contas estaduais e do Distrito Federal atuantes no Brasil, né? Então, o referencial teórico dessa pesquisa se divide em 2 partes, a parte que diz respeito mais aos tribunais de contas, os TCEs, estaduais e do Distrito Federal, e uma parte que diz respeito à relação entre governança e gestão com foco em organizações públicas. Na parte de TCEs, a gente dá ênfase à própria Constituição, à Tricom, que é um órgão que trabalha monitorando o desempenho de tribunais de contas. Na parte de governança, um autor importante é o Slonsky, também fontes de informações relacionadas ao próprio TCU, né? E o trabalho de Fama e Jensen, que atua na questão da separação entre propriedade e controle. Então, alguns conceitos são importantes dentro do referencial teórico do artigo, né? O conceito de Tribunal de Contas Estadual, que é um órgão que exerce controle externo da administração pública, né? Com atribuições constitucionais definidas. Outro conceito importante é governança na gestão pública, que vai compreender a proteção do relacionamento entre a administração, controle e supervisão, visando relacionar os objetivos políticos eficientemente e eficazmente, bem como prestar contas para a sociedade ou em benefício dela, né? E a relação entre governança e gestão, que é explorada nesse trabalho, inclusive na definição de 2 grupos de categorias e subcategorias, ela se baseia nos processos decisórios de controle e gestão, que é uma separação que vem de Fama e Jensen, e é também explorada pelos estudos do TCU, que apresenta essa relação, a relação entre esses 2 conceitos. Com relação a materiais e métodos, essa pesquisa ela é descritiva com abordagem qualitativa e quantitativa. A amostra não probabilística, por acessibilidade aos dados, ou seja, daquela população que são os totais TCEs no país, conseguimos obter os dados de 24 TCEs, exceto de Alagoas, Amazônia e Goiás. A coleta de dados ocorreu em 2 períodos, um período no começo de 2018, outro no final, no comecinho de 2019, ênfase principal em leis orgânicas e regimentos internos e relatórios de atividades e outros documentos complementares divulgados pelos próprios TCEs, né? O tratamento dos dados empregou a análise de conteúdo,
baseou-se em 20 subcategorias agrupadas em 2 categorias, separadas em governança e gestão. Como eram 24 TCEs, né, e 20 subcategorias, no total conseguimos verificar 480 ocorrências, né, 480 observações. E para tratar esses dados, foi possível empregar estatística inferencial não paramétrica, usando testes binomiais e teste Q quadrado. Está aí usado também o SPSS e o Excel para a elaboração dos resultados estatísticos e a apresentação das tabelas. Com relação aos resultados, a parte da análise referente à governança, né, então ela é apresentada aqui. O que a gente percebe, 3 categorias apresentaram 100% de presença, a SCAT 01, que é menção a atribuições deliberativas de conselheiros, número de conselheiros, e menção à corregedoria, que é a SCAT 1, 2 e 5. A gente observou alguma incerteza entre a presença e a ausência nas subcategorias 8 e 9, que não foi confirmada a significância de presença, ou seja, existência de órgão de controle interno vinculado à presidência do Tribunal de Contas Estadual, e menção à aprovação de estratégias e políticas, que inclui planejamento estratégico, operacional e plano de fiscalização, bem como relatórios de atividades. Ou seja, a documentação analisada do conjunto de 24 TCEs não deu muita certeza quanto à presença dessas 2 subcategorias. Isso com foco na parte de governança, né? E com os resultados elaborados a partir dos testes binomiais. No tocante à parte que diz respeito à gestão, uma mesma quantidade de subcategorias, o que a gente percebeu foi que 4 subcategorias apresentaram 100% de presença, que é a SCAT 12 até a 15, e houve incerteza quanto à presença e ausência das CSCAT 16 a 20. Então, assim, na parte de gestão, parece haver alguma ausência de divulgação em um grupo de tribunais de contas estaduais com relação à descrição do corpo funcional, com a existência de menção de relatório de monitoramento ou indicadores de desempenho da gestão do próprio TCE, menção ao modelo de avaliação de desempenho do seu corpo funcional, menção à área, equipe ou atividades relacionadas à gestão de riscos, a gestão de riscos interna do TCE, menção à área de gestão da qualidade e ao mecanismo de controle de qualidade. Então, esse foi o resultado, a fotografia da gestão. O que a gente percebeu? Parece que a governança está mais evidente do que a gestão na divulgação dessas entidades. E é isso que vai comprovar depois a análise por categoria, né? Baseada no teste Q quadrado, onde houve uma significância nessa diferença, né? Proporção, ou seja, a categoria governança e gestão está interferindo no percentual de presença das subcategorias. No total, são 77,29%, mas predomina a presença na governança com 84,17%. Então, quando uma é comparada à outra, predomina a categoria governança. Isso pode trazer algumas implicações assim, em termos de aprimoramento, tá? Pensando numa intervenção, ou num estudo de caso, ou um olhar para os casos particulares de cada TCE, né? Com vistas ao aprimoramento da divulgação para a sociedade de aspectos relacionados à gestão desses TCEs. Então, caminhando já para as conclusões do trabalho, né, a gente entende que o objetivo dele foi alcançado. O exame das 480 subcategorias permitiu apurar 77,29% de presença. Houve diferenças dentro de cada categoria, entre as subcategorias agrupadas por categoria, né? E a categoria governança apresentou um percentual superior ao de gestão. Houve um predomínio significativo de presença para 80% das subcategorias relacionadas à governança, um percentual menor para as subcategorias associadas à gestão. Esse menor aponta para a direção de que as atividades relativas ao processo decisório de gestão podem ser melhor evidenciadas na documentação desses TCEs, em especial gestão de riscos, gestão de qualidade e relatórios de monitoramento e indicadores de desempenho da gestão. Então, esse trabalho ele se situa dentro da área temática de organizações públicas, tá? Ele pode também ser estudado como interface entre a parte de estratégia e governança para essas organizações, e a aplicação do que foi feito para tribunais de contas estaduais pode ser replicada em estudos para tribunais de contas municipais e outros órgãos de controle também.
As principais referências selecionadas desse trabalho estão aqui apresentadas, tá? Estão mais detalhadas, inclusive, no próprio artigo. E é isso que eu queria passar para vocês. Agradeço a atenção. A palavra é sua, professora Sigrid. Muito obrigada, professor Carlos André, pela excelente apresentação. Também, sem dúvida, um tema muito pertinente. Os tribunais de conta aí, que são órgãos externos, né, que têm essa responsabilidade de exigir uma gestão pública eficiente e também precisam prestar contas, porque também são instituições públicas que usam recursos disponibilizados pela sociedade, né? Então, sem dúvida, é uma pesquisa que aporta uma reflexão importante nesse sentido. Muito obrigada. Também estou pedindo aqui para os autores que desejarem, às vezes, querem compartilhar contato, como a gente não fica projetando slide, se quiserem colocar o contato, que sem dúvida tem pessoas na audiência, na plateia, que gostariam de entrar em contato futuramente também, se assim desejarem. Bem, então nós vamos agora seguir para a nossa terceira apresentação de hoje, utilizando a Lei de Acesso à Informação para identificar boas práticas de governança de tecnologias informacionais em municípios. Autores: Luiz Cláudio Diogo Reis, Flávia Cristina Bernardini, Simone Bacelar Leal Ferreira. Luiz Cláudio, né, que vai fazer a projeção, pode ficar à vontade para compartilhar a sua tela. Luiz Cláudio, será que está conectado? Tem algum outro autor desse artigo que está presente na sessão? Ingrid, não tem a presença do Luiz mais na palestra. Deve ter caído a internet dele. Ontem a gente teve um problema semelhante, né? Que choveu e acabou a luz. Pode ter sido o caso aí, ele deve estar contornando a situação. Então, eu vou imediatamente passar para a próxima apresentação e peço, por favor, Gustavo e João, se vocês puderem me avisar em box aqui quando ele conectar de novo, que aí ele faz a apresentação logo na sequência. Então, vou chamar o quarto trabalho de hoje, passa a ser o terceiro, né? Análise da divulgação da governança corporativa, considerando o porte e o tipo de controle de bancos do segmento de aquisição de veículos no Brasil. Carlos André de Melo Alves e Rafael Alves de Sena. Olá, pessoal, boa tarde. Vou tentar fazer minha tarde, projeção Rafael. aqui. Tá bem. Perfeito, estamos vendo. Rafael, pode iniciar a sua apresentação. São 2h41. Certo, olá, gente. Sou o Rafael, hoje vou fazer a apresentação do meu trabalho sobre análise de divulgação da governança corporativa, considerando o porte e o tipo de controle de bancos do segmento de aquisição de veículos no Brasil. Nesse caso, nós levamos em consideração que os bancos eles têm um nível de complexidade diferente das demais organizações. E para isso, é necessário que haja mecanismos de governança corporativa para evitar crises e fraudes, como foi ocorrido lá nos anos 2000, em instituições não financeiras, e aí também na década de 90. Para isso, nós temos o Comitê da Basileia para a Supervisão Bancária, que é um fórum internacional que edita recomendações para o setor bancário. E também levamos em consideração que o estudo de governança em bancos ele é muito importante por conta dos bancos terem uma característica da transparência de informação ser um pouco escassa. Bancos são um pouco opacos. O objetivo desse trabalho é verificar qual o nível de governança corporativa em bancos do segmento de aquisição de veículos, conforme recomendações da Basileia, e, subsidiariamente, nós também pretendemos verificar se há relacionamento entre esse nível de divulgação e o porte e o tipo de controle dos bancos no país. Aqui um referencial teórico, destaco a OCDE como uma das principais referências
de governança corporativa. Em relação à governança corporativa em bancos, destaco o estudo de Alves e Alves, que foi um estudo que realizamos uma comparação com esse estudo atual, e também as recomendações da Basileia, dando destaque à de 2015, que foi utilizada nesse trabalho. Eu trago a definição da governança corporativa, que nada mais é que um sistema segundo o qual as corporações de negócio são dirigidas, controladas, e nesse caso ela tem estruturas por trás dela que pode contemplar o conselho de administração, os diretores, os acionistas, e aí elas têm regras, têm objetivos a alcançar dentro dessa organização. As recomendações da Basileia têm um foco na governança em bancos. Em relação aos materiais e métodos, nós fizemos um estudo descritivo com abordagem qualitativa e quantitativa, baseado em Sampierre, Collado e Lúcio. A população ela é composta por 43 bancos presentes no relatório de taxa de juros na modalidade de aquisição de veículos para a pessoa física do Banco Central do Brasil, e esses dados têm a database de junho de 2019. A nossa amostra ela é não probabilística por acessibilidade aos dados, composta por 23 bancos do segmento de aquisição de veículos. Para tratar esses dados, nós realizamos uma análise de conteúdo que tinha como referência um quadro com 40 subcategorias associadas a 9 categorias baseadas nos princípios do Comitê da Basileia, que estavam no documento de 2015, que é o Corporate Governance Principle for Banks. E para analisar os dados, nós empregamos uma estatística descritiva com o uso da média, moda, mediana, desvio padrão, mínimo, máximo, quartis e coeficiente de variação. Em relação à estatística inferencial, utilizamos o teste Shapiro-Wilk, correlação de Spearman e o teste Q-quadrado. Em relação aos resultados, aqui na nossa primeiro slide, nós pegamos a divulgação por bancos, e aqui já identificamos o nosso nível de divulgação de governança desses bancos, que tem um percentual de 62,26%. Aqui também temos os resultados do teste Shapiro-Wilk, que indicaram uma distribuição normal. E seguindo, fizemos análise também da divulgação por porte, onde também realizamos uma estatística descritiva. E aí, em relação ao nosso teste Shapiro-Wilk, nós identificamos uma estatística de 0,58 e uma significância de 0. Isso indica que não se trata de uma distribuição normal, e para isso nós utilizamos a correlação de Spearman, que é um teste não paramétrico, e alcançamos um coeficiente de correlação de 0,82 e uma significância de 0. Isso significa dizer que quanto maior o porte desses bancos, maior será o nível de divulgação da governança. Em relação à divulgação por tipo de controle, verificamos que banco de controle estrangeiro apresenta 53,19% de presença, enquanto que os bancos de controle nacional apresentam 71,71% de presença de subcategorias. Aqui também, a gente comprova pelo teste Q-quadrado que há diferenças significativas entre os dois tipos de bancos. E seguindo, todos os objetivos desse trabalho, ele foi alcançado. Conforme dito anteriormente, os níveis de divulgação considerando o porte, indica que quanto maior o porte, maior será a divulgação. E referente ao tipo de controle, verificamos que há diferenças significativas entre os bancos de controle nacional e controle estrangeiro.
Aqui são as principais referências selecionadas, e aí as referências completas estão dispostas no artigo. Obrigado, gente. Muito bem, Rafael, muito obrigada pela sua apresentação. Nossa, mas que sessão exemplar, todo mundo cravando o horário rigorosamente. É bonito de ver. Muito obrigada, né? Um respeito aí que temos uma sessão bastante movimentada. Nesse meio tempo eu falei com o Luiz Cláudio, ele teve um problema de conexão, já está logo mais se conectando. Deixa eu até ver se já chegou. Luiz Cláudio, você já está aí? Ele me telefonou, mas falou que não tem problema, a gente pode ir invertendo as apresentações enquanto todas as conexões vão se estabilizando, né? Então, tivemos aí mais uma apresentação de matemática importante, pensando agora a governança em relação aos bancos, né, nacionais e internacionais, também juntando aí reflexões a essa temática no nosso congresso. Bom, então, se Luiz Cláudio não tiver conectado, vou dar uma última verificada, não está. A gente vai passar a apresentação do professor Diego agora. Professor Diego, tá tudo... Não vejo o Diego conectado aqui também. Ah, tá aqui, ótimo, ótimo. Que susto, Diego! Mas muito bem, então a gente vai dar início à apresentação do professor Diego. Deixa eu só perguntar, Diego, você quer fazer a transmissão, colocar o slide ou quer que eu projete os slides? Boa tarde. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo, estou te ouvindo. Tá, eu não posso compartilhar minha tela aqui. Tá bem, então pode iniciar o compartilhamento. Eu gostaria só de apresentar o professor Diego. O professor Diego tem se dedicado a estudos, obviamente, na gestão pública, mas também estudos em governança, né? E é um dos professores que compõe um seleto hall de professores muito queridos, com temáticas sempre muito vanguardistas e muito procurado, disputado a tapa aí para orientação de TCC, de trabalhos na pós-graduação. Então, é uma honra muito grande tê-lo aqui para fazer essa apresentação norteadora na nossa sessão científica de hoje. Desde já eu agradeço imensamente, professor Diego, a disponibilidade para participar, para compartilhar o seu conhecimento, para a interlocução com os demais trabalhos, né, e para agregar e prestar contas à sociedade e compartilhar o conhecimento com quem teve a oportunidade de se inscrever no Congresso, está aqui presente conosco hoje. Então, eu queria, para finalizar a apresentação, ler apenas o mini currículo. O professor Diego Mota Vieira é doutor em administração, com ênfase em administração pública e políticas públicas pela Universidade de Brasília. Atualmente é professor adjunto vinculado ao Departamento de Administração da UNB e também atua no Programa de Pós-Graduação em Administração, PPGA, da Universidade de Brasília. Foi coordenador do curso de graduação noturno de administração entre 2014 e 2015, coordena o núcleo docente estruturante do Departamento de Administração e o grupo de pesquisa em governo e políticas públicas. Seus principais temas de interesse em pesquisa são redes de políticas públicas, modelos de análise de stakeholders e coalizões de defesa, empreendedorismo político institucional, mudança institucional e análise de discurso crítica. Então, bem-vindo, professor Diego, fique à vontade para projetar a sua apresentação e compartilhar conosco seu conhecimento. Bom, gente, boa tarde. Em primeiro lugar, quero cumprimentar a professora Zigrid, o professor Zé Márcio, o professor Carlos André, os demais colegas que estão presentes na sessão. Obrigado pelos elogios e a generosidade. Só para confirmar, eu já coloquei aqui para compartilhar a tela. Vocês estão vendo minha tela, né? Sim? Sim, professor Diego, estamos sim. Sim, professor. Opa. Beleza, obrigado. Quero agradecer o convite, estou honrado de participar do Congresso de Operações e Projetos em Organizações Públicas. E o que eu selecionei para apresentar hoje para vocês é fruto de, na verdade, é um trabalho, é um desdobramento de uma dissertação de mestrado de uma aluna chamada Luciana Goulart. Ela trabalha no TCU, ela foi me orientando. A gente estudou
a Rede da Política Nacional de Agricultura Familiar, né? E eu fiz um recorte do trabalho dela, justamente o ensaio teórico que a gente publicou na revista Cadernos Debate, e daqui a pouco eu posso até botar o link no chat para compartilhar com vocês esse trabalho. E, enfim, esse recorte trata justamente dessa perspectiva, né? Governança de políticas públicas, desafio na busca por efetividade. Em rápidas palavras, a literatura internacional traz diversos modelos dedicados a estudar a efetividade das redes de políticas públicas. E a nossa construção aqui é tentar adaptar, fazer uma síntese desses modelos, propondo uma abordagem que leve em consideração as especificidades do Brasil. Tá? Aproveitar também, rapidinho, fazer uma propaganda do Grupo de Pesquisa em Governo e Políticas Públicas, um grupo de pesquisa no qual eu sou líder, fazem parte alunos da graduação e da pós-graduação. No momento, então, eu tenho orientandos de TCC e de iniciação científica, trabalhando em conjunto com os alunos de mestrado e doutorado. O grupo está sempre de portas abertas, então quem tiver interesse pela temática, achar essa apresentação interessante, e quiser conversar e participar das reuniões do grupo de pesquisa, também pode me procurar. Na verdade, assim, quando a gente fala em redes de políticas públicas, a gente não deixa de abordar um dilema, né, uma questão da coordenação da administração pública. Na administração, em geral, a gente tem um dilema, é muito comum, que é entre o controle e a inovação. Em determinados momentos, as estruturas organizacionais elas se adaptam, se configuram de tal forma a permitir um maior fluxo de informações, inovação, enfim, um comportamento mais espontâneo dos seus membros. Comportamento discricionário. Em outros momentos, é preciso puxar o freio, né? E a estrutura ela passa a se dedicar mais ao controle efetivo do que está acontecendo na organização. Em políticas públicas, a gente pode traçar um paralelo. Na verdade, a gente tem hoje em dia são políticas públicas que envolvem uma gama enorme de atores, né? Interesses diversos, lidando com problemas complexos. As políticas públicas, então, elas podem ser formuladas por uma determinada entidade, um determinado agente público, órgão, enfim, mas vai envolver outros tantos. Tanto no nível de governo, então a gente pode estar falando aqui em diversos ministérios atuando enquanto entidades do governo federal, mas também nos subnacionais. Então, a gente pode estar tendo a participação aí de atores do estados e municípios. Né? Então, que a gente tem uma coxa de resultados. Cada um desses atores enxerga o problema de uma determinada maneira, ou seja, tem crenças, né, sobre como essa questão deve ser tratada, né, e tem interesses imediatos também distintos. Então, surge o que eu chamo aqui de dilema da nação. Esse Gênesis define a coordenação como a utilização conjunta de recursos e de processos para obter determinados resultados. Eu destaco, então, aí a palavra recursos e processos para alcançar determinados resultados. Para Licha e Molina, a coordenação é um processo de múltiplas dimensões que envolve diferentes atores e cujo fim é articular esforços que favoreçam o atingimento de objetivos estratégicos. Espera-se que um maior nível de coordenação possa contribuir para evitar inconsistências
e sobreposições entre as políticas públicas. Ademais, ações coordenadas diminuem as chances de ocorrência de lacunas na prestação de serviços públicos. Então, considerando um contexto em que a administração pública é organizada a partir da atuação conexa entre agências diversas, e aqui vamos entender a agência numa perspectiva institucional. Então, existe uma disputa, entre aspas, aí, entre a agência e instituições. As instituições são um conjunto de regras, leis, normas, aos quais os agentes estão sujeitos. Então, a gente pode ser um indivíduo, pode ser uma organização, um grupo de organizações. O fato é, então, que dentro dessa perspectiva institucional, o comportamento desses agentes é constrangido por uma gama, por uma série de instituições, normas, leis, enfim. Esses agentes lidam conjuntamente com problemas complexos, o poder é disperso, há interseções entre mandatos, uma multiplicidade de interesses, e como eu estava falando, a interação entre governo, atores privados e representantes da sociedade civil na prestação de serviços públicos. Se eu perguntasse aqui para vocês, vamos descrever aqui o problema de segurança pública no Distrito Federal. Um problema muito complexo. E cada um aqui apresenta a faceta distinta desse problema. E isso, as pessoas enxergam essa faceta a partir da sua visão de mundo, da sua visão de crenças que tem, enfim. E a maneira, as múltiplas percepções, a forma como as pessoas enxergam o problema é diferente. Então é o seguinte, em determinado momento começou-se a perceber que aquele modelo tradicional de administração, organização, a hierarquia weberiana, ela não servia mais. A prestação de serviços públicos não é exclusividade do Estado. Ela vai envolver o governo, vai envolver os atores privados, representantes da sociedade civil. Então, começa a surgir uma nova estrutura, justamente essas redes públicas. Em short, eu indico que as ações de governança de redes políticas públicas envolvem definir as prioridades e os objetivos estratégicos, composição da rede, os mecanismos de accountability, assim como obter os recursos necessários para ele. E aí, Provan e Keynes categorizam 3 tipos de governança. A governança compartilhada, a governança por organização líder ou por organização de administração de rede, a Network Administrative Organization. Então, isso já demonstra um pouco como a coisa é complexa. Uma rede de políticas públicas, ela pode escolher uma organização participante que oferece também o serviço fim para ser a líder. Mas muitas vezes a governança é simplesmente compartilhada, não existe uma hierarquia entre essas organizações. Avançando, o O'Toole ele define redes como estruturas de interdependência envolvendo múltiplas organizações, nas quais diversos membros não são subordinados hierarquicamente mais. Agora, veja só, as redes não substituem o papel dos burocráticos tradicionais. Elas apenas adicionam novas ações a essas estruturas hierárquicas, aumentando a complexidade da gestão e da implementação de políticas, e criando uma estrutura de incentivos e prioridades bastante diferente da observada na gestão intra-organizacional. Ademais, as redes são arranjos que operam por meio de processos de barganha que refletem os diferentes níveis de poder e de influência dos seus participantes. Consequentemente, afetam a distribuição pura de poder e de recursos da sociedade. Então, o título dessa apresentação é os desafios em busca da efetividade.
O que a gente observa, a partir da literatura, é que os desafios na busca por efetividade dizem respeito às características estruturais de funcionamento e de contexto das redes políticas públicas. Essa primeira parte do trabalho da Luciana, essa dissertação da Luciana, a gente fez uma revisão da literatura, né? E aí eu peço até desculpas, eu faço um parênteses aqui, quero dar os parabéns pelos trabalhos que foram apresentados anteriormente. A oportunidade de assistir a apresentação do João Júlio, que foi meu aluno em Introdução à Administração, fez um levantamento bibliométrico, né? E a gente, então, a partir dessa literatura, a gente identificou diversos modelos, como Mitchell, Schorfeld, Turini, Christopher Litrosini, Hagman, Cambrai e outros tantos. Agora, a gente procurou fazer uma análise diferente. Então, a gente tentou sobrepor, a gente fez um trabalho de sobreposição desses modelos, identificando os limites de cada um. O que a gente observou é que em cada uma dessas propostas da literatura sempre havia menção às características de estrutura, características de funcionamento e de contexto. Aqui, nesse slide, eu trago, então, um quadro. Eu fiz um recorte, porque além desses 3 modelos, tinha mais outros tantos. Tá? E a partir dessa sobreposição, levando em consideração o contexto políticas públicas no Brasil, a gente chega a essa resposta. Tá? E a gente, então, identifica as características principais de estrutura de redes. Seriam os mecanismos de accountability, as ferramentas de integração, o número de participantes, a composição da rede, a habilidade interna da rede, ou seja, o fluxo de membros, né, relevantes que entram e saem, o tempo de criação da rede, o nível de integração das relações, se elas são familiares, comuns, por exemplo, e o modo de governança. Então, essas são as características estruturais. E isso representa, assim, representou, no caso, um desafio metodológico, né? Para a gente tentar captar essas variáveis, mensurar essas variáveis. As características de funcionamento que a gente elencou dessa revisão da literatura são os processos de tomada de decisão, os mecanismos de gerenciamento de conflitos, o nível de consenso sobre objetivos e prioridades, as ações de gestão de rede e a gestão da comunicação. Para finalizar, as características de contexto. A estabilidade do sistema. Então, o qual sistema na qual aquela rede opera está sujeito a impactos externos, fatores externos, a ineficiência de recursos, a importância do tema para a sociedade, e aí eu destaco o federalismo e o presidencialismo de coalizão. Eu vou focar agora aqui numa análise mais específica justamente dessas características do contexto político. E vamos ver como o federalismo e o presidencialismo de coalizão podem interferir representar dificuldades, interferir na efetividade da rede política pública. Então, são características do federalismo e são características do presidencialismo de coalizão. A busca por autonomia, as assimetrias de poder, a possibilidade da indisposição de governantes locais, parlamentares e ministros, a concentração de autoridade política, as baixas capacidades estatais, principalmente nos governos subnacionais, aí falando de municípios. No Brasil, o país tem mais de 5 mil municípios. Os interesses divergentes dentro da coalizão governista. Então, o presidencialismo de coalizão é o seguinte: o governo, né, a maneira como o sistema está montado hoje em dia, o governo precisa montar uma coalizão com partido, porque o seu próprio partido não consegue compor uma base eficiente para governar. Então, ele chama outros partidos para conversar.
E nem sempre essa conversa é baseada num alinhamento de crenças, num alinhamento de ideológico, né? Então, existe essa fragmentação partidária e ideológica. Existe também uma competição entre agências governamentais, orçamento, por exemplo, né? E um baixo de identificação do eleitorado e partidos políticos. Então, isso aqui são fatores que dificultam a operação de políticas públicas. Tá? Eu tive a oportunidade de orientar outro trabalho na dissertação, o trabalho do Marco Aurélio, e ele foi justamente analisar a participação social, no caso da Comissão Nacional de Agricultura Familiar também. Né? E ele analisou as notas taquigráficas das audiências públicas. Né? Então, o que são as notas taquigráficas? São as transcrições, as falas do discurso dos atores. E é impressionante, né? São visões do mundo muito distintas. E a política, então, ela vai se moldando, né? Quase que orgânica, a essas diferentes visões. Agora, é claro, existem assimetrias. Então, a coalizão que se encontra no poder, a coalizão hegemônica, ela tem mecanismos, uma série de mecanismos, instrumentos para fazer valer a solução, né, em relação à percepção do problema e as soluções que vão ser propostas. Agora, por outro lado, os mesmos aspectos políticos são reconhecidos como fatores importantes que podem fortalecer a coordenação das redes. Né? O Executivo Federal tem um alto poder de agenda. Existe um controle do processo legislativo pelos líderes partidários. Existe uma centralização do processo decisório. Veja só, a gente está falando de redes políticas públicas, participação social. Com um decreto, o governo Bolsonaro extinguiu uma série de comitês, comissões, né, que davam voz aos atores da sociedade. Então, existe uma centralização do processo decisório. O governo federal tem a ter uma alta capacidade estatal. A União é financiadora e ela é normatizadora. Tá? Enfim, está chovendo aqui. Apareceu uma mensagenzinha para mim dizendo que a minha conexão está instável. Então, se eu cair, peço desculpas. Agora, o resumo da obra. A boa governança dos fatores estruturais e de funcionamento da rede podem protegê-la de determinados elementos contextuais e, ao mesmo tempo, potencializar efeitos benéficos de outros elementos de contexto. Tá? Então, só voltando no quadro aqui. Essas características estruturais e as características de funcionamento, bom, isso envolve gestão. Né? E essa gestão pode proteger a rede das características de contexto. No trabalho da Luciana, a gente também foi além. Né? Então, além de mapear a rede e identificar a forma como esses fatores de contexto influenciavam a rede da Política Nacional de Agricultura Familiar, a gente empregou alguns modelos de análise de stakeholders, tá? Justamente para identificar quem são esses atores, qual é o grau de influência desses atores na rede, qual papel eles exercem dentro da rede. Né? Que tipo de poder eles exercem? É um poder normativo, um poder coercitivo, um poder baseado no conhecimento? Esses atores têm legitimidade dentro da rede? Eles têm urgência? Né? Ou seja, as suas demandas ligam um sinal de alerta? Tá? E, além disso, aí eu já vou entrando, né, em sugestões para futuras pesquisas. Existe toda uma literatura sobre as coalizões de advocacia que explicam como esses atores compõem as redes, se agrupam em coalizões, né, e se articulam a partir justamente dos seus valores e crenças, visões de mundo, para tentar provocar mudança política. Né?
fazer valer essas suas visões na forma de uma política pública formalizada. Esses modelos de análise de stakeholders e o modelo de coalizões de advocacia, eles podem ser empregados tanto numa perspectiva descritiva, explicativa, mas também normativa. Então, você pode, de repente, instrumentalizar os modelos de análise de stakeholders para aprimorar a gestão da rede de políticas públicas. Além disso, futuras pesquisas também podem investigar que outros elementos políticos, além daqueles que relacionados ao federalismo e ao presidencialismo de coalizão, podem interferir na gestão das redes de políticas públicas. E uma outra pergunta, né? Isso, em diferentes políticas, ou seja, na área de educação, saúde, segurança, quais variáveis do modelo têm maior ou menor influência? Essa é a apresentação. Agradeço a oportunidade. Eu vou compartilhar aqui no chat o link para esse artigo que foi publicado na revista Caderno de Debate e dizer que essa é uma realização do grupo de pesquisa em governo e políticas públicas. Eu vou aqui de compartilhar minha tela. Eu agradeço a oportunidade. Peço desculpas pelo meu atraso também. Agora eu estou de novo aqui, estou olhando os demais. Por mais que a gente se programe, né? Eu entrei com 15 minutinhos de antecedência, mas, enfim, tem os erros, falhas técnicas, eu acabei me embananando um pouco. Mas, pessoal, obrigado e parabéns pela realização do Congresso. Com certeza, já consigo ver que é um sucesso, até com a quantidade de participantes aqui na sessão. Passo a palavra para vocês, Ivi. Muito bem, muito obrigada, professor Diego, pela sua apresentação, que sem dúvida dá um contexto e organiza e ajuda a avançar nas reflexões sobre as demais apresentações também, né? Aportando aí um entendimento mais teórico e muito estruturante do que está em questão aqui nessa sessão sobre governança. Então, muito obrigada pela sua apresentação, não tem problema nenhum, a gente já está preparado com o plano A, B e C para tudo que acontece aí de falhas técnicas. Estamos aí num primeiro congresso plenamente virtual e fora poucos detalhes, está tudo dando certo, né, Diego? Tomara que sua conexão continue aí para você participar do debate com a gente. Mas então, agora, sem maiores delongas, eu vou chamar o Luiz Cláudio. O Luiz Cláudio já conseguiu se conectar de novo, né? Pode... Ixi, Maria, será que caiu de novo, Luiz Cláudio? Ele se conecta e cai, então... Tô certa? Estou verificando aqui que... Ah, não, Luiz Cláudio, tá aí, ufa! Que bom, que bom. Então, vamos retomar a apresentação, né, que é sobre utilizando a Lei de Acesso à Informação para identificar boas práticas de governança de TIC em municípios. Então, Luiz Cláudio, por favor, pode iniciar a sua apresentação com 10 minutos de fala para a gente ter um tempinho ainda para o nosso debate ao final. Muito obrigada, viu, pela paciência e insistência e bem-vindo. Eu que agradeço aí pela oportunidade, assim como o professor Diego também tive uma falha, né? E aí a conexão caiu, tá? Mas vamos recuperar, né? Bem, boa tarde a todos, é um ótimo evento, né? Então, esse é um trabalho que está sendo conduzido, né, por um grupo de pesquisa, né, que faz parte da professora da Unirio e da UF também, dentro do contexto, né, da governança inteligente, né, dentro, né, da perspectiva que nós temos de cidades inteligentes, né? Então, a gente iniciou um trabalho, né? Esse aqui é uma parte de um artigo, são vários trabalhos que a gente está desenvolvendo, né? E aqui nós queremos saber como é que está, né, dentro desse contexto, né, aspectos relacionados a práticas de governança em município. Tá? Então, assim, basicamente, o que nós temos aqui no nosso artigo é trazendo uma fundamentação teórica, né, mencionando os aspectos principais, né, da governança da administração pública municipal, né, quais são os requisitos essenciais para uma boa governança. Trazemos também, né, conceitos relacionados à governança de TIC, né, e proporcionando também uma reflexão sobre alguns frameworks de governança
que é a forma como isso é implementado dentro de boa parte das instituições, né? E trazendo aí, né, a administração pública municipal como uma organização também que tem, né, a disponibilidade de prestar bons serviços para os cidadãos, né? E o nosso foco, né, foi essencialmente dentro do COBIT 2019, né, que é um framework, né, que ele é de caráter internacional, ele é muito utilizado também, né, dentro aí do contexto também pelos órgãos públicos, né, o próprio TCU vem trazendo ele dentro da administração pública, né, mas a gente está focando estritamente dentro dessa ligação, né, trazendo para um aspecto, né, de um contexto da transformação digital e inteligente das cidades, né. Então, qual foi a motivação desse trabalho, né? Então, como eu disse lá dentro do grupo, né, a gente estabeleceu diversas pesquisas que nós fizemos, né, e aqui foi uma revisão sistemática da literatura, né, que nós pegamos desde a primeira publicação lá no caso do COBIT-5, né, que foi um modelo, né, que veio no finalzinho de 2012, né, até a última versão dele, no caso 2019, e nós verificamos que, dentro desse contexto, né, de transformação inteligente das cidades, o framework ainda não tinha uma aplicação. Tá? Então, nós fizemos lá na época essa pesquisa em 7 bases, né, que foi o resultado do trabalho, e depois nós evoluímos, né, tanto que foi no COBIT 5, depois nós evoluímos para o COBIT 2019. Né? Então, foi assim a ideia, né, que nasceu, né, toda essa motivação. Bem, a partir disso, né, nós temos o seguinte objetivo aqui nesse nosso trabalho, que é identificar a adoção de boas práticas de governança de TIC dentro dos municípios do estado do Rio de Janeiro, tendo como referência esse COBIT 2019, né, dentro do contexto de transformação inteligente das cidades. Né. E aí a gente vai explicar, né, um pouquinho, né, por que esses municípios. Né. Então nós somos, né, literalmente lá do Rio, né, dentro lá da Unirio e da UF em Niterói, né, e como a gente estava começando, né, fazer esse estudo exploratório, né, a gente ainda não tinha uma base, né, para saber o que a gente poderia encontrar, já que dentro da revisão sistemática que foi feita, nós não vimos, né, essa verificação dentro desse modelo, né, sendo utilizado. Então, primeiramente, né, nós definimos que tipo de informação eram necessárias dentro desse contexto, fizemos uma seleção de municípios, né, e depois a gente fez uma pesquisa dentro dos sites oficiais dos municípios, né, e por fim a gente utilizou o recurso, né, da Lei de Acesso à Informação, da LAI, para poder pesquisar os artefatos que nós gostaríamos, né, que foram selecionados nesse primeiro momento dentro desse estudo exploratório. Né. E no final a gente traz a análise, né, e a consolidação das informações, que é o foco aqui nosso principal. Né. Então, desenvolvendo um pouquinho essa metodologia, dentro da análise 1, né, que é a fundamentação das informações, o que a gente baseou, né, a nossa estimativa. Né? O COBIT 2019 ele trabalha com componentes do sistema de governança. Né? Então, ele trata 7 elementos fundamentais, né? E esses elementos eles podem ser descritos, né, dentro do contexto da transformação inteligente das cidades. Né? Quando a gente pensa em princípios, políticas e modelos, né, quer dizer, o que é essencial dentro, né, de um município, dentro de uma cidade, sob a ótica de se transformar inteligente? Né? O que ela precisa carregar como base, né? Que princípios? Transparência, privacidade, né? Então são N aspectos que estão por trás disso, né? E logicamente isso acaba se transformando em algumas políticas internas, né? Que aí é por base em regras, em legislações específicas de cada município, até cada um deles adotar, né, modelos, né? Então assim, a gente utilizou esses 7, né, componentes, né, para a gente poder trabalhar essas informações que eram requeridas, né? Como processos internos, modelo de negócio, como é que era a estrutura organizacional, né, para fins de delimitação de atividades, níveis de responsabilidade para tomada de decisão, aspectos éticos também, um dos componentes de governança, né, informação, né, como é que é feito esse acesso às informações, né, pensando também aspecto de segurança dos cidadãos como um todo, né, confidencialidade de dados e privacidade, né, e as pessoas, né, tanto, né, os indivíduos que trabalham internamente dentro das prefeituras, como também os cidadãos, né, como um aspecto global. E, por fim, que tipo de serviços e aplicações são importantes? Né? A partir dessa delimitação, nós então selecionamos aqui um contexto de 20 atributos, né, que nós entendemos que seria importante para fazer essa análise inicial.
né? Que foi, por exemplo, um plano diretor de tecnologia da informação, né? Se nós temos, né, dentro da prefeitura, né, uma relação dos contratos, né, o acordo, né, ou como isso é formalizado, né? Um plano de gerenciamento de riscos específicos para a tecnologia da informação. Tivemos um colega aí que apresentou, né, um modelo, né, mais global de gerenciamento de risco, o próprio organograma, né? Se o município também tem comitês, né, de tecnologia associado, né, códigos de conduta, então foram 20 critérios, né, que foram avaliados dentro dessa atividade, né? E aí, né, como é que foi essa seleção dos municípios? Como foi um trabalho exploratório, né? Inicialmente nós pegamos 10 municípios, né? Nós utilizamos o ranking na época ainda de 2018, né, do Índice de Governança Municipal, né, do Conselho Federal de Administração. Recentemente esse índice ele foi atualizado, né? Eu até percebi que teve uma mudança aqui em relação aos 10 primeiros, né, municípios selecionados, né? E ele a gente utilizou, na verdade, né, o cluster 8, né, que é a população acima, né, de 100 mil habitantes, né, e um PIB de 28.900 como modelo de referência, né, para a gente iniciar esse estudo exploratório, né? Então, aqui são, né, os municípios, né, que foram selecionados, né, dentro desse ranking, né? As cidades são de Niterói, Rio de Janeiro, Petrópolis, Resende, Angra dos Reis, Volta Redonda, Macaé, Rio das Ostras, Campo dos Goitacazes e Queimados, né? São municípios localizados em diferentes regiões, né, dentro do município do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro. Bem, a nossa pesquisa nos sites, né, dos municípios não teve muito sucesso, tanto que nós não quisemos ter uma tomada de decisão precipitada, então nós usamos o recurso, né, da Lei de Acesso à Informação para pedir esses artefatos, né? E aí, né, dentro desse pedido nosso, né, o que aconteceu em termos de resultado? Né? Nós tivemos aqui esses 4 municípios, né, que estão, né, com a cor vermelha, né, que nós não fomos atendidos, né? Alguns nós até tentamos contato, né, via telefone, via e-mail de saque, né, via o próprio portal de transparência, fizemos contato com a equipe de tecnologia, mas nós não tivemos resposta às nossas solicitações, né? São esses 4 municípios que estão relacionados, né? E para cá nós temos outros municípios onde a gente pode observar que o município do Rio de Janeiro foi aquele que atendeu os maiores critérios dentro daqueles 20 que nós selecionamos, seguida a Volta Redonda com 10 critérios, né, Resende com 9 critérios, Macaé com 6, né, Petrópolis com 5. Né. Ao mesmo passo também a gente teve alguns municípios onde, né, não tivemos resposta, né, em tese, né, eles não possuem, né, esses artefatos, né, que podem, né, ser indícios, né, de você ter aspectos de governança, né, para você manter toda a estabilidade, por exemplo, Niterói, Petrópolis, né, e Macaé. Tá? E, ao mesmo tempo, também, o município do Rio de Janeiro, por alguns pedidos que nós fizemos, caracterizou o meu pedido como um pedido genérico. Né? E aí, da mesma forma, nós entramos com recurso, fizemos contato com representantes, enfim, né? A forma, né, do município trabalhar ela é muito transversal, dependendo da secretaria de atuação. Então, queria que a gente fizesse o pedido a cada uma das secretarias de educação, de transporte, de saúde, né? O que nós não achamos viável dentro do contexto da pesquisa, já que, né, dentro dos municípios nós fomos atendidos, ainda que de forma com sucesso por alguns e outros não, e ao mesmo tempo a gente não teve esse tipo de resposta, né, perante os outros municípios. Né? Então, nós não fizemos os pedidos individuais porque foi contra, né, os nossos princípios, né, estabelecidos para a pesquisa. Bem, aqui tem, né, no artigo, vocês vão poder ver, né, quais são os itens que foram alocados, né, com sucesso e outros que não. Né, e aí, dentro, né, dessa dinâmica, pensando ainda, né, no que está acontecendo para o futuro, né, por exemplo, aqui esse item 13, que é um plano de privacidade, né, nós estamos vendo aí os municípios, né, bem aquém, né, dessa necessidade, né, de um projeto específico, né, esse aspecto. Né? E ainda mais, né, quando a gente está pensando em trabalhar a inteligência, a transformação das cidades, né, quando a gente pensa organização de processos de TIC, parcerias de TIC, né, principalmente, né, quando a gente tem PPP, né, as parcerias públicos-privadas, que são importantes dentro desse contexto também, né, e modelos de governança de tecnologia, tá, excetuando o Rio de Janeiro, né, os demais não apresentaram para a gente. Né. Bem, como
conclusão nossa aí, né, exatamente isso que nós comentamos, né? Nós tivemos 4 municípios, né, que não apresentavam as informações, né? E para os outros, nem todos os pedidos que nós fizemos, eles foram aceitos, né? Tá? Então, assim, indica que a gente tem um grande campo ainda para avançar nessas práticas, né? O que a gente percebeu também, né? Que existe essa necessidade de fazer essa estruturação de práticas, né? Para poder fazer um aprimoramento dentro desse processo, principalmente melhorando o fluxo de informação, transparência, né, e acesso a dados, né? Por quê? Porque o objetivo final é entregar valor para os cidadãos, né? Tá? A gente entende aí que essa pesquisa, né, contribui para o enriquecimento científico, tá? Ainda que a gente percebeu realmente que é uma limitação, foi uma amostra ainda pequena, tá? Mas dependendo do contexto que a gente precisa, já que, né, o Brasil como um todo está num nível assim, atrás, né, em relação à Europa, né, nesse parte da transformação digital e inteligente das cidades, né? E para trabalhos futuros, né, o que a gente está colocando aqui como situações importantes, né? Que, além dessas prefeituras que apresentaram esses documentos, né, a gente não teve, né, o tempo necessário também de avaliar a aderência, né, a suficiência, a realidade, né, da prefeitura como um todo, né? Então, a gente pretende, como trabalhos futuros, fazer uma ampliação da amostra. Nós já estamos trabalhando dentro dessa linha, né? Aplicando surveys, né, e entrevistas também, é um estudo também que já está em andamento também nosso, né, para a gente poder trabalhar como é que está, né, toda essa necessidades, né, e mais ainda ampliar também, né, esses artefatos que não foram previstos dentro desse nosso contexto aí, para quê? Para que a gente tenha, né, cidades, né, características como inteligentes, né. Existem diversas formas de trazer, né, o conceito de cidades inteligentes, né, pela mobilidade, pela saúde, tá? A nossa proposta é usar os recursos da governança de tecnologia da informação, tá, como um instrumento também de alavancagem. No fim, a gente tem aí referência bibliográfica, né, lá no artigo, que pode ser consultado, tá? E agradeço a oportunidade por essa apresentação. Tá bom? Acho que meu tempo já deve estar no limite, né, 12 minutos. Ok, Sigrid? E paro aqui de compartilhar. Excelente, Luiz Cláudio, muito obrigada. E eu queria até ser mais enfática, registrando nossas boas-vindas e um acolhimento. É um dos poucos trabalhos que é de uma outra universidade, né, sem nenhum vínculo, tem trabalhos externos, mas que de alguma forma estão em rede com a Universidade de Brasília, e esse é um dos trabalhos em que todos os autores não são da Universidade de Brasília, então queria que vocês se sentissem muito bem-vindos e também espero revê-los em próximos congressos e que vocês participem da nossa rede mais ativamente a partir desse primeiro contato. Muito obrigada pela submissão e parabéns pela aprovação. Bem, eu coloquei aqui no chat, eu recebi algumas perguntas individuais, né, no privado, enquanto a sessão estava acontecendo, mas eu queria dar uma chance, se alguém quiser colocar a sua pergunta diretamente a um dos convidados, antes que eu faça esse mix, que aí por conta do tempo eu acho que eu vou condensar as perguntas que eu recebi, mas se alguém quiser abrir o microfone, levantar a mão, conversar diretamente com um dos palestrantes, acho que agora temos um momento para isso, caso queiram. Todo mundo tímido, eles descobriram esse mecanismo, né, de mandar para mim, porque de certa forma fica mais anônimo, e a gente teve perguntas assim, um pouco provocativas, já que o tema é tão interessante, porque envolve a gestão pública, governança, transparência, alguns exemplos, né, que a gente tem, e obviamente um olhar teórico, científico para toda essa questão. Então, se ninguém levantar a mão ou se posicionar, eu vou condensar as perguntas, então, em 2 grupos, né? A primeira pergunta, ela está direcionada aos autores do estudo sobre o TCU e sobre os bancos de financiamento de veículos, né? E a pergunta, então, ela se refere assim: no horizonte de desenvolvimento dos processos de governança, quais são as prioridades para que esses processos de governança eles se tornem ainda melhores, mais eficientes e mais ajustados às particularidades dessas instituições? Então, a gente vê que, às vezes, no desenvolvimento da governança, é difícil escolher prioridade, porque tudo parece prioritário,
pela natureza da governança e da transparência, né? É como se nada pudesse ficar de fora. Então, o que seriam prioridades para continuar desenvolvendo e fortalecendo esses processos, pensando que a gente está em organizações em rede, redes de organizações. Então, esse é um grupo de perguntas. E o outro grupo de perguntas se direciona ao trabalho sobre a bibliometria, ao trabalho do professor Diego também, que é mais teórico, e ao trabalho do Luiz Cláudio, que é sobre municípios, né? Que a pergunta colocada foi assim, traduzindo nas palavras, né? Como a governança pode sobreviver às trocas de governos, né? Seja no nível municipal, estadual ou federal, como que ela pode sobreviver e se fortalecer em trocas aí, sendo um processo que demora tanto tempo para se consolidar, como não perder pedaços, né? Não amputar processos de governança nas trocas de governo. Então, já coloquei as duas perguntas para que todos possam aí formulando as suas respostas, né? O que quiserem compartilhar do ponto de vista teórico, bibliométrico, da experiência da pesquisa em municípios sobre essa questão da sobrevivência aos governos e o trabalho de TCU do André e do Rafael, né, sobre governança de bancos, de processo de financiamento, a pergunta sobre prioridades para fortalecer a governança. Professora Então, Sigrid, eu posso começar na parte do pode, TCU? por favor. São os tribunais de contas estaduais e Distrito Federal, né? Não necessariamente... Verdade, anotei TCU, mas foi porque eu estava prestando atenção em muita coisa, foi um lapso, desculpa. Nada, em primeiro lugar eu agradeço, eu queria me apresentar também, eu sou professor do Departamento de Administração da UNB, né? A gente trabalha aqui tanto em nível de graduação quanto pós-graduação, tá? Na pós-graduação nós estamos mais próximos da área de administração pública e temos orientação nessa área, e esse tema está próximo do interesse desse grupo, né, de pesquisadores ligados à gestão pública, geralmente trabalhando e atuando em organizações públicas, né? A governança em tribunais de contas estaduais é um assunto assim não regulado, né, não parametrizado. Existem orientações muito baseadas no que o TCU recomenda, inclusive esse trabalho que a gente fez aqui, ele tem a segmentação entre gestão e governança baseada em trabalhos do TCU. Eu acho que o TCU faz um trabalho também importante em todos os órgãos que são custeados pela União, quando cobra deles parâmetros de governança, de TI, por exemplo, né? Então, assim, como é que uma entidade dessa, um Tribunal de Contas estadual desse, pode aprimorar o seu processo? Eu acho que, em primeiro lugar, observando essas boas práticas de outros órgãos congêneres, a exemplo do TCU, tá? Ou de organismos internacionais que têm corte de contas similares aos tribunais de contas estaduais. Mas, assim, o recado principal e o que chamou mais a atenção do Davi, né, que também trabalhou comigo muito perto, né, um dos autores do trabalho, né, a gente tem que dar o mérito a ele também, tá? Ele trabalha no Tribunal de Contas do DF, tá? Então ele ajudou muito na modelagem, na parte de organização das ideias também, tá? Assim, é uma vivência de que, bom, quando você chega a um status de nível máximo nesses órgãos, é importante ter alguns mecanismos de controle sobre a atuação desses gestores internos desses órgãos, né? Então, esses parâmetros, a gente foi buscar um pouco também na literatura de governança, derivando da parte de governança corporativa, mas com foco em gestão pública, né? Que é o caso do Fami Jensen. Então, tem uma contribuição teórica também no trabalho, né? O quadro que foi segmentando governança e gestão pode ser replicado em outras pesquisas relacionadas a tribunais de contas estaduais, tá? E do DF. Ou seja, é um processo. Essa foi uma contribuição, tá? No estudo da governança e da gestão de TCS, mas não se esgota aqui. Por quê? Porque foi um estudo de levantamento, um estudo que você olhou horizontalmente o segmento, né? Mas nada impede que, por exemplo, você possa fazer um estudo de caso, né, em profundidade, ou um estudo de caso comparativo, para observar internamente o desenvolvimento, a história do processo, da evolução desse processo de governança dentro de um tribunal de contas específico. Entendeu? Isso inclusive, é citado como sugestão para estudos futuros. Tá? Então, a respeito do TCE, essa era a contribuição que eu queria comentar, professor, a respeito da sua pergunta, né?
Excelente. Só para a gente organizar um pouco, posso te interromper rapidamente, professor Carlos André? Queria só tentar organizar para as perguntas terem uma duração, as respostas uma duração máxima aí de 3, 4 minutos, não chegar a 5 por conta do horário da sessão, mas também falar ao professor Zé Márcio que se precisar ir iniciando a próxima sessão, a gente acho que vai atrasar um pouquinho essa que atrasou o começo, para não perdermos a oportunidade aqui do debate, tá bem? Então, eu não quero atrasar a próxima. Como eu não coordeno a próxima, eu vou seguir com essa, avançar um pouquinho no tempo. E também direcionar aos respondentes para tentarem ser objetivos para a gente poder ouvir uma nova rodada de perguntas. Talvez, no caso do banco, de governança em bancos, eu sou coautor também, o Rafael talvez tenha algo a comentar. Fica à vontade também, tá, Rafael? Você que apresentou o trabalho, né, também. Ah, não estou vendo o Rafael aqui. Rafael, acho que ele deve ter saído, né? Então, talvez ele não esteja. Um comentário a respeito do processo de governança na área bancária, né? Eu também atuo, né, como analista do Banco Central do Brasil e também eu atraio a certa atenção de pessoas que são interessadas no setor financeiro, né? Então, o Rafael ele trabalhava na área de banco de montadoras, tá? De financiamento de aquisição de veículos, achou o assunto interessante e quis estudar a questão da governança em instituições bancárias. As instituições bancárias elas são fortemente reguladas, né? É diferente do caso do Tribunal de Contas. Existe uma regulação que impõe a existência de alguns órgãos de governança dentro dessas entidades. Então, aí já existe algo que se chama o compliance, que já obriga elas a ter um certo nível de governança para atender o mínimo que o regulador exige. Então, o Rafael ele apresentou o estudo com base em recomendações do Comitê da Basileia, que funcionam também como boas práticas no setor, só que são em nível internacional. Aí o que acontece? Cada jurisdição, cada banco central de seu país faz a internalização dessas recomendações e traduz em regulação para ser atendida pelo segmento bancário daquele setor, né, daquela jurisdição. Então, aí também o processo de governança, nesse caso, tem um pouquinho a influência da regulação e um pouquinho também a adoção voluntária de boas práticas de governança de cada instituição. Esse é o recado que eu queria passar a respeito do segundo trabalho, tá, professor? Ok, perfeito. Muito obrigada, professor Carlos André. Bem, e agora o segundo grupo de perguntas também, né? Diego, João Júlio, Luiz Cláudio, se quiserem comentar alguma coisa, está franqueada a palavra aos senhores. Osílio, eu só queria dar uma pincelada numa das perguntas que você formulou e dizer o seguinte, né? Como é que a governança pode sobreviver à troca de governos, né? Algo nessa linha, né? Como é que políticas públicas podem sobreviver à troca de governo? Primeiro, assim, tem que ter um entendimento do que é política de Estado e o que é política de governo, né? As políticas públicas mais bem-sucedidas, melhor-sucedidas, elas devem ser políticas de Estado. Tá? Em segundo lugar, você deve assegurar cidadania e participação popular. Né? Cidadania e participação popular em duas perspectivas principais. De controle social, então, acesso às informações, né? E também na perspectiva de execução. Então, assim, o que a gente observa é que os serviços públicos, há uma tendência, né, deles estarem cada vez mais sendo ofertados ou executados por uma gama de atores de naturezas distintas, não é exclusividade de governo. Né? Então, você tem atores da sociedade prestando esses serviços públicos. E uma outra ideia é a seguinte, quando a política ela tem qualidade, ela provoca esse envolvimento. Né? Então, assim, sobretudo, a política ela tem que atender aquele princípio constitucional da eficiência, ou seja, ela tem que ter qualidade. Né? E isso gera um envolvimento. Fora isso, seriam mecanismos institucionais de regulação mesmo. Né? Então, assim, ao que está formalmente colocado à mesa que impede um governo que entre e troque, né, tudo que já foi construído anteriormente. Tá? É só isso mesmo.
Acho que já foi dito, né, tanto pelo professor Carlos como também pelo Diego aí, né, reforçando as palavras dele, né, são exatamente esses dois aspectos, né, regulação, como foi dito, e quando a gente leva para os municípios, né, nós não temos, né, boa parte deles aí políticas, normas, né, que tratam esses assuntos como sendo fundamentais, né, e é bem relevante, né, as palavras do professor Diego, me lembrando aí, né, o levantamento que a gente fez com a Survey, né, quando a gente quis ouvir, né, qual é o maior desafio para os municípios, né, pensando em governança, e foi exatamente esse aspecto aí, né, do curto prazo, quer dizer, são políticas, né, que são renovadas só a cada 4 anos, ao invés de você ter uma política de Estado, né, e isso, assim, não tem como, né, você fazer de imediato, né, é um processo, né, como foi dito pelo Carlos também, né, onde também vai ter que nascer muito do cidadão, né, quer dizer, do open governance, como foi dito aí, e até mesmo, né, do crowd governance, quer dizer, a gente tem que pulverizar isso e ter essa força, né? E no momento, né, a gente sente até um pouquinho, né, refém. Puxa, na pandemia a gente não consegue, de que forma, né, a gente faz esses assuntos, né, proliferar um pouquinho, né? Tá? É algo realmente que a gente vem estudando e trabalhando muito nessa linha. Okay? E aí, até para complementar, Diego, que bom te ver, muito tempo, desde 2014, né? Também foi aluno do Zé Márcio, também foi aluno do Cláudio, do Carlos André, enfim, que bom voltar. Gente, e sobre a bibliometria, sobre a análise bibliométrica, então, que a gente constrói, a gente consegue perceber isso também associado ao direcionamento das pesquisas. Então, que as pesquisas, especialmente feitas no Brasil, quando vão falar de gestão de risco no setor público, tangenciam, em sua maioria, referências à continuidade de políticas públicas, à corrupção, a alguns aspectos correlacionados à estruturação e perenidade de governos, né, e políticas públicas, enfim. Em contrapartida, quando a gente vai olhar, até para complementar o construto, quando a gente vai olhar a pesquisa de gestão de risco no continente africano, a gente fala de obra de infraestrutura e direcionamento de recurso hídrico. Então, a gente consegue ver que, sim, a academia se movimenta de modo a compreender as tratativas públicas, as políticas públicas, a governança, a questão da accountability, a questão desse sedimento, né, de como o Estado, enfim, se estrutura para garantir ou não perenidade. E que bom, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada a todos que responderam nessa primeira rodada de perguntas. Eu recebi aqui uma solicitação do Clebiano de Oliveira, que queria fazer uma pergunta aos convidados. Por favor, Clebiano, você ainda está aí? Está aí, estou te vendo, com a mão levantada. Por favor, a palavra é sua. Boa tarde, professora. Boa tarde, professor José Márcio. Não podia perder a oportunidade de ter pós-doutores, doutores, mestres e, né, tanta capacidade junto aqui para eu tentar tirar uma... Mas é fazer uma pergunta que talvez eu vá receber uma resposta muito assim consagrada, mas peço essa compreensão de todos aí, porque é uma dúvida que eu não podia perder a oportunidade de ter esse nível de conhecimento aqui reunido, né? O trabalho de Luiz Cláudio, professor Luiz Cláudio, professor? Sou pesquisador, isso. Uhum. Sim, prazer. Eu trabalho no Exército, eu trabalho no Estado-Maior do Exército ali, estou com um pouco acanhado aqui para colocar a minha face aí, mas agora eu acho que eu consegui aí. Bom, enfim, minha pergunta é a seguinte. Considerando o seu trabalho, pesquisador Luiz Cláudio, particularmente naquela parte da utilização ali do acesso à informação, né, as ferramentas, boas práticas, etc., e as colocações ali nas conclusões do Dr. Diego Mota, qual seria o fator, que eu fiquei treinando até agora essa pergunta, qual seria o fator, obstáculo, de vez, eu sei que não deve ter uma solução definitiva, considerando o avanço tecnológico que nós já possuímos, as capacidades de sistematizar, automatizar e o conhecimento
das relações políticas e sociais que nós já temos. Eu sei que essa está mais direcionada ali ao professor, ao pesquisador Luiz Cláudio. Qual o obstáculo mesmo para ter um sistema definitivo de transparência, um sistema automatizado? Porque não há motivo, né? A gente verifica os trabalhos dos senhores e compara com a experiência de vida. Em tese, assim, não haveria motivo para não existir o sistema transparente final, com toda a informação simples, juntando, acho que esses dois trabalhos, a gente poderia ter como obstáculo para isso não existir ainda. Essa é uma dúvida que eu carrego diariamente comigo. Por que a gente ainda busca sistema em cima de sistema, trabalho atrás de trabalho? Era isso, professora. Eu vou falar parte aqui, depois o professor complementa, né? Clebiano, assim, em linhas gerais, assim, né, os municípios eles ainda são muito, né, hierárquicos, né, e muito em silos, né, departamentais, né. Isso, né, dificulta, né, em grande proporção você fazer bem mais amplo, né, e complexo, né, onde você teria diversos construtos, né, para poder, né, serem, né, analisados e também como eles queriam ser referenciados, né. Você tem que pensar dentro, né, de um composto, né, de uma resposta de município, que ele atende a diversos mecanismos, né, princípios, né, de saúde, de educação, tá? E normalmente, né, essas informações elas ficam segregadas, né? E você não tem, né, esse arcabouço, que nem, né, você acabou de mencionar, dessas informações, né, que fossem consolidadas. Então, você precisa, assim, estar trabalhando, né, essas informações, tá? Isso também existe algumas pesquisas aí em andamento, né, em alguns municípios, né, tentando fazer com que esse arcabouço seja ainda mais construído, né, e que você tenha uma base única, né, o que, assim, a gente não consegue de imediato, tá? Até mesmo pela dificuldade, né, primeiro de acesso, né, e de também registros também internos, né? E até mesmo, né, sozinha, muitas prefeituras, muitos municípios de pequeno porte, né, não conseguem, né? A gente tem pesquisas, né, do CETIP-BR aí que diz, né, que tem municípios ainda que não tem nem recursos, né, de informática. Então, como que a gente consegue trazer isso para os municípios menores, né? Nós somos um país onde tem toda essa segmentação e tamanho também em grau de complexidade bem maior, tá? Vou deixar com o professor Diego aí para complementar. Muito obrigado, professor. Opa. Bom, Clebiano, excelente pergunta, né? Assim, eu vou tentar jogar algumas ideias aqui, na verdade, né? Complementando a fala do Luiz Cláudio. De fato, assim, na perspectiva que se coloca, a gente está falando de um volume gigantesco de informações, né? Então, primeiro você tem um obstáculo da coleta dos dados e a transformação desses dados em informações sistematizadas. E aí eu concordo com o Luiz Cláudio, né? A questão da capacidade estatal da imensa maioria dos municípios é algo que ainda fica muito aquém. E aí, se você tiver curiosidade depois, tem um professor chamado, o pesquisador, o Fernando Abrúcio, né? Ele mesmo é quem mais publica no Brasil sobre o tema de capacidades estatais, e ele traz esse conceito, então, e de repente seria interessante dar uma olhada na obra dele, né? Agora, aquelas políticas em que elas têm uma maior participação da União, né? Então, assim, a União atua mais como indutora, como incentivadora, seja por meio da regulação de recursos, né? Estou falando aqui principalmente de saúde e educação, são áreas em que a gente ainda tem uma situação um pouco melhor, né? Porque os municípios, eles normalmente aderem àquilo que é proposto pela União e tem algumas contrapartidas. Então, para receber um orçamento para construir alguma escola, enfim, em nível municipal, eu preciso dar algumas contrapartidas, ingressar no sistema, enfim, né? Mas eu acho que boa parte da resposta seria por aí, né? O volume de dados e
essa noção de capacidade estatal, a baixa capacidade estatal dos municípios brasileiros. Muito obrigado aí, professora, pela oportunidade. Professor Dr. Diego aí, o pesquisador Luiz Cláudio, muito obrigado pela resposta. Tem 2 pontos aí que já são pontos para, se quiser pesquisar, né, professor? Já aí nesses 2 itens aí, que são profundos, e parece que são bem profundos. Muito obrigado. Excelente, eu agradeço também, Clebiano. Bom te ver. Clebiano foi nosso aluno no MBA, né? Está participando do GOP. Ano que vem quero ver os trabalhos dessa turma também aqui no GOP. Positivo. Mas muito bem. Gente, eu preciso finalizar essa sessão, né? A gente tem uma próxima sessão agora, logo em seguida. Todos estão muito convidados a participarem também da nossa próxima sessão. Quero liberar também, porque tem autores que estão aqui esperando. Tá muito bom de ver nesse congresso que todo mundo está ficando assim até o último minuto, até o minuto que dá, né? Eu acho que, apesar de ser virtual e a gente queria muito o contato presencial, a gente sente um pouco de saudades disso, mas tem algumas vantagens, como a gente emendar de uma sessão logo na outra com alguns cliques e a gente permitir de uma maneira muito simples e sem muitos recursos, né, a participação de trabalhos de outras instituições também, como é o trabalho do Luiz Cláudio, né, que nos deixou muito feliz aqui. Os nossos alunos também, que às vezes se formaram, estão em outros lugares, podem continuar participando, aprendendo, compartilhando. Então, queria, para finalizar, registrar um agradecimento imenso a todos os autores que apresentaram o trabalho hoje, a toda a equipe de apoio, a todos os participantes que vieram assistir, prestigiar essa sessão. Fiquei muito feliz e honrada de poder coordenar essa sessão com tanto conhecimento importante. A gente ficaria aqui horas e horas extraindo mais do conhecimento de todos, né? Sem dúvida, sempre o congresso acaba sendo, né, um ponto de encontro assim muito, muito rápido, mas espero que estejam todos uns apresentados aos outros, possam continuar desenvolvendo suas redes, né? Fiquem à vontade para entrar em contato uns com os outros. E eu vou encerrar a sessão. Queria registrar um agradecimento também ao João e ao Gustavo, que são os estudantes que estão aqui no apoio, voluntários da organização do congresso, sempre dando muito conforto para que tudo seja conduzido da melhor forma. Muito obrigada a todos. Então, vou encerrar a sessão. Acho que tem alguma fala ainda, né, Gustavo, João? Não sei como vocês põem o ponto final mesmo. Eu gostaria mas da minha parte finalizada. Desculpa. Obrigado, Zigrid. Eu gostaria de solicitar a todos aqueles que se sentirem à vontade para ligar a câmera, para que a gente possa fazer um print final para registrar o momento. Rapidão. Então, todo mundo que estiver aberto, vou tirar o print exatamente agora. Vamos! Nosso primeiro congresso virtual, a gente precisa antigamente era selfie, né? Já é coisa do passado, agora é print screen. Então, 1, 2, 3 e foi! Muitíssimo obrigado, galera. Desejo a todos um ótimo término de dia e um ótimo congresso para os próximos que assistirão. Tchau, tchau. Muito obrigado também. Obrigada. Obrigado a todos. Boa tarde. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.